Aqui no Brasil a gente tem os desesperados querendo dar aula de direito constitucional, né? Vamos ver esse aqui falando alguma coisa, vamos lá. Vamos lá, senhor constitucionalista, eu vou refrescar sua memória, porque você estava bem vivo, sabendo... Ele está dando aula para o Michel Temer, tá, gente? Que é professor de direito constitucional, você pode não gostar dele, mas no direito constitucional ele teve livros que foram utilizados por décadas aqui no Brasil para falar sobre fundamentos da Constituição. É disso que eu vou falar. Em 1979, houve uma anistia ampla, geral e restrita para essa turma da esquerda. Assassinos, guerrilheiros assassinos, sequestradores de embaixadores, assaltantes de banco, gente que queria dar golpe e estabelecer o comunismo no Brasil. Foi dada uma anistia total. Agora essa esquerda... Olha só, eu já comentei com vocês, eu não sei se o Malafaia, se ele de fato é uma pessoa que tem uma mente delinquente, né, se ele de fato é um criminoso nesse campo da informação consciente, ou se ele é apenas uma pessoa mal informada, se ele está idiotizado, se ele começou a defender algumas coisas que são mentirosas e que ele passou a acreditar como sendo verdadeiras, enfim. Porque isso que eu acabei de mostrar para vocês é uma mentira infame que ele está reproduzindo o tempo todo. A lei de anistia de 1979 não anistiou nenhuma pessoa que cometeu algum tipo de crime grave. Está aqui no artigo 1º, parágrafo 2º, excetuam-se dos benefícios da anistia os que foram condenados pela prática de crimes de terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal. Então é mentira que essa gente fica repetindo o tempo todo. A gente tem que lembrar, os seus mentirosos, os seus bandidos, os seus estelionatários políticos, porque é assim que vocês estão se comportando, é assim que vocês estão se comportando, não teve na lei 6683, a lei de anistia de 1979, ninguém anistiado que tenha praticado algum crime. Só quem foi anistiado foram os criminosos do Estado, os torturadores, os assassinos, os sequestradores, os ladrões, que não foram sequer indiciados porque eles estavam protegidos pelo Estado naquele momento. No momento que o Brasil começou a respirar alguns ares democráticos, eles já estavam todos protegidos, não aconteceu com eles o que aconteceu em países como a Argentina, no Uruguai, onde criminosos, bandidos, e que praticaram crimes contra o Estado democrático e contra pessoas, foram punidos, né? E aí mais uma coisinha curiosa. Citado por Fux, jurista italiano defende condenação de Bolsonaro. Gente, o Fux está sendo essa história. Uma humilhação intelectual, tá ficando uma figura tão rasteira do ponto de vista do direito, porque ele citou várias vezes um jurista italiano, o Ferraroli, e dizendo que ele, por conta da teoria dele, da forma como ele enxerga o direito, o garantismo e tal, então Bolsonaro e Alckmin não teriam cometido crimes, não poderiam ser responsabilizados. E o Ferraroli está dizendo exatamente o contrário. Olha, o que eu escrevi não tem nada a ver com isso, não. No Brasil tem um magistrado lá que está interpretando tudo diferente, tudo errado, né? E não é isso. E aí eu quero chegar aqui com vocês nessa história aqui. Como eu disse para vocês, as capas dos jornais, né, estão falando aqui para a gente de que não vai passar a PEC. A maioria do Senado se diz contra a PEC da blindagem. E aí, para finalizar, essa coisa aqui, né? A vigarice a cavalo, né? Tarcísio abraça a Bíblia para atrair eleitores evangélicos. Gente, o Tarcísio não é evangélico. Ele é um picareta religioso, porque ele se declarou a vida inteira como católico, ele não foi batizado lá entre os evangélicos, mas como um grande vigarista está decorando uma série de histórias, interpretando, está recitando versículos bíblicos. É muito importante que a gente chegue para todos os evangélicos e diga o seguinte: não acredite em político que esteja fazendo citações bíblicas para ganhar o seu voto, porque essas pessoas são bandidas, são estelionatárias. Alguém que se propõe a fazer esse papel de farsante, de ser um ator de quinta categoria para ludibriar pessoas, não merece voto. Muito pelo contrário, nós temos que combater essas criaturas 24 horas por dia. Estelionatário tem que ir para a cadeia no final da história também. E estelionatário político tinha que ir para a cadeia também, como nós estamos aqui defendendo o tempo todo. Agora, o senhor Tarcísio não falou absolutamente nada sobre a PEC da blindagem, da bandidagem. Por quê? Porque os bandidos todos que votaram a favor dessa PEC estão com ele.
o povo do PL e o povo do Centrão. Então ele está caladinho, né? Não fez nenhuma defesa ética sobre isso. Essa criatura que a gente tem que denunciar 24 horas por dia, porque o Bolsonaro, esse aí já... O que está reservado para ele é uma cadeia muito longa e disso ele não vai conseguir escapar, não.